Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da série do livro Eventos Finais. Hoje nós estudaremos o capítulo 9, Leis Dominicais. E é preciso que você não só esteja aí com o seu livro em mãos, mas também com a Bíblia Sagrada, para que juntos nós possamos compreender muitos pontos importantes a respeito deste assunto. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, estamos em Tua presença, rogando-lhe que possa continuar presente conosco, para que nós possamos compreender mais a respeito desse assunto que envolve o tempo do fim. Nós estamos dispostos a estudar mais sobre esse tema e compreender as verdades que o Senhor quer nos revelar. Por isso, nós estamos aqui diante de Ti, lhe pedindo, por favor, Senhor, permaneça conosco e nos ajude, seja o nosso guia, por amor a Jesus. Amém. O desafio de Satanás. Deus denuncia a Babilônia porque ela tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 18, verso 3. Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Você pode verificar ali nos primeiros capítulos de Gênesis. Mas o homem do pecado, que é o agente do inimigo de Deus, o agente de Satanás, aqui na terra, ele está se exaltando acima de Deus, ele está se assentando no templo de Deus, ele está se ostentando como se fosse o próprio Deus. Onde nós podemos verificar essas características? Vamos em Daniel capítulo 7, o verso 25. Nós temos também outros versos, mas eu quero que você leia este comigo, que é muito importante. Veja só o que diz. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, ele irá consumir os santos do Altíssimo e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e divisão de tempo. Aqui nós estamos vendo claramente que ele trataria de mudar o quê? Os tempos e a lei. Quem mudou a lei de Deus é esse agente, esse homem do pecado, que nós sabemos muito bem que é o papado. Por quê? Porque ele se senta no templo de Deus, ele se ostenta como se fosse o próprio Deus, ele está se exaltando acima de Deus, está se colocando no lugar de Deus. E olha aqui, este poder, ele não está só desejando falar que ele é igual a Deus. Ele mudou o dia de repouso. Aqui fala que ele mudou os tempos e as leis. E o mundo protestante tem admirado esse filho do papado, ou seja, esse dia que eles têm colocado. E considerando este dia que eles mudaram, que antes do 7º dia, lá em Êxodo 20, nós podemos ver do verso 8 ao 11, que foi o sábado instituído por Deus e continua sendo este sábado, porque na palavra de Deus diz que Jesus ali naquele momento, falando ali para aquele povo, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. E ele, então, tem considerado esse dia como dia sagrado. Mas nós vemos ali que o mundo protestante e este homem do pecado, que nós já sabemos quem é, tem feito isso, tem adulterado a lei de Deus, que representa o caráter de Deus, que apresenta o nosso Senhor como Criador do mundo. Eles então têm feito, na palavra de Deus, isso é chamado o quê? Fornicação, adultério. Por quê? Se você for na palavra de Deus, em Efésios, por exemplo, 5, do verso 22 ao 33, ali está falando, né, que como o homem deve tratar a sua mulher e como a mulher deve tratar o esposo. Ali está falando, está se relacionando também com a igreja de Deus. Cristo, ele tem um relacionamento com a sua igreja. E esse relacionamento é como um casamento. Então, quando há infidelidade nesse casamento, nós temos aí o adultério, fornicação, que é a mesma palavra. Adultério e fornicação, a mesma palavra. Então, eles têm feito isso, eles têm adulterado as leis de Deus, têm destruído o que Deus tem feito, essa ligação, o casamento que Deus faz com sua igreja, é esta ligação que Deus faz com Cristo e a sua igreja. Olha o que diz aqui mais. O grande inimigo da felicidade do ser humano fez do sábado do 4º mandamento um objeto de ataque especial.
E olha o que temos de interessante em Apocalipse 13. Eu quero que você leia comigo. Hoje nós vamos ler muitos versos. Apocalipse 13. Vamos ler juntos. Ali o verso 16 e 17 que diz assim: E ele fez com que todos, tanto os pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Nós sabemos aqui que quando a pessoa ela recebe a marca na testa, não vai ser uma marca, tá, que vai ser visível. Esta marca, Deus é quem vai ver. Não é um chip, tá? Não é nada dessas coisas que as pessoas estão inventando. A marca na testa é a convicção, é a consciência. Você está fazendo isso consciente do que você está fazendo. Você está fazendo isso sabendo o que está fazendo. E na mão direita é um sinal de conveniência. Então veja que importante isso daqui. Muitas pessoas receberão esta marca. Por quê? Porque estarão longe dos caminhos de Deus, porque seguirão o desígnio de homens. E nós vemos aqui que Deus instituiu um dia para ser guardado, um dia de descanso que foi o sábado, instituído desde lá do Éden. E você não encontrará em nenhum lugar da Bíblia escrito domingo como dia de guarda. Quem mudou isso? O homem. E nós vimos aqui em Daniel 7:25 que este poder, ele se assentaria no trono de Deus e ele mudaria os tempos e o quê? E a lei de Deus. Olha que importante. Os adventistas, aqueles que são nominais, aqueles que não seguem realmente a palavra de Deus, nós vamos estudar isso mais adiante, mas quero já deixar aqui bem colocado, que eles vão receber essa marca onde? Na mão. Por quê? Porque eles já sabem a verdade, e eles vão fazer isso por quê? Por conveniência, tá? E na testa nós temos aqui por consciência. Agora, veja que importante que diz aqui. Marcos 7, o verso também 7, fala que muitas pessoas seguirão o quê? Doutrinas de homens. Você pode verificar lá, nós não vamos ler todos os textos, tá? Por quê? Muitas pessoas sabem qual é o dia de descanso, está na Bíblia. Muitas outras não sabem porque às vezes não tem essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, não tem oportunidade de saber. Mas hoje, você que está vendo esse vídeo, você está tendo oportunidade de saber qual que é o dia verdadeiro de guarda. E nós já fizemos também aqui a nossa série de estudos bíblicos, o estudo a respeito do sábado, que mudaram este dia. E um outro detalhe interessante que eu gostaria que você visse comigo, que fala aqui, em Daniel, o capítulo 8, o verso 12. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário por causa da transgressão, e ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Ele então tem lançado o quê? A palavra de Deus ao chão. Tem tomado o lugar de Deus, ele retirou o sacrifício diário. Então ele se coloca no lugar de Deus, ele modifica todas as coisas de Deus, e além de tudo, ele ainda tem como um ataque especial, um objeto especial em suas mãos, o ataque ao dia de descanso, que é o sinal de Deus. Agora veja comigo 2 Tessalonicenses, eu quero que você leia comigo esse verso. 2 Tessalonicenses, eu preciso que você leia comigo. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, os versos 3 e 4, que diz assim: Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós já sabemos quem é este, né? Nós já acabamos aqui de ver que a própria Bíblia relata que vai vir um homem do pecado, que vai vir este que vai se sentar no lugar de Deus, que vai pedir que as pessoas o adorem como se ele fosse Deus, e ainda por cima ele vai querer parecer Deus. Agora, um outro ponto interessante é que nós vemos que o sábado vai ser o ponto, né, que mostra o sinal, quem que está do lado de Deus, que tem o sinal de Deus, e quem não tem. Então, muitos estarão unidos nesse dia em oposição a Deus e todos os poderes corruptos que apostataram da lei de Deus, da lei de Jeová. Estes serão, então, aqueles que travarão uma batalha contra o povo de Deus.
então o sábado será o grande ponto da controvérsia. Veja comigo Ezequiel capítulo 20. Ezequiel, nós vamos ler juntos. Ezequiel 20, o verso 20. Olha o que a palavra de Deus nos diz: santificai os meus sábados, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui está falando em Ezequiel que o sábado é o sinal de Deus. E quando nós falamos desse mandamento, que é o mandamento no qual eles criam essa grande controvérsia, fala que o grande legislador, o sábado representa ali o grande legislador e identifica o nosso Deus como Criador. Guarde-me os meus sábados, diz o Senhor, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então nós temos aqui Êxodo 31, o verso 13. Agora, veja que interessante, em 1880, na época de Ellen White, fizeram um movimento para promulgar uma lei dominical. Esta lei, ela continua lá, prontinha, ou seja, nós já vimos no nosso estudo anterior que quando tivesse a propensão de se criar uma lei, que era para a gente já sair das cidades, essa lei já está desde 1880 ali já feita. Mas um professor, né, um dos nossos pioneiros, Walter Jones, ele foi fazer a defesa do povo de Deus, da lei de Deus, lá no Senado, para que não fosse aprovada esta lei, para que ela não entrasse em vigor naquele ano, naquela época. E ele, então, teve todo ali o aparato de Deus, todo o poder de Deus, a força de Deus, a inteligência para poder falar naquele momento. Aqui está falando que Deus, ele não permitiu que isso acontecesse. Isso aponta a obra que temos de fazer agora. Clamar a Deus para que os anjos, como naquela época, seguraram os 4 ventos, até que sejam enviada essa mensagem a todo o mundo, através dos missionários, para proclamar a advertência a respeito da desobediência à lei de Deus. Nós vamos ver aqui que muitos defensores dessa lei ignoram o que fazem. Olha o que diz aqui. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que fizeram dele uma nação livre e independente e pela legislação introduz o que? Na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal. Eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. A mesma coisa que aconteceu na Idade Média novamente se repetirá. Será dado poder a este homem do pecado, será dado a este agente em suas mãos novamente o poder civil e religioso para que ele possa atuar. Muitos jamais compreendem essas reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual está estabelecida a instituição do domingo. Nós não encontramos essa instituição, este dia de guarda na palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Os que se empenham em conseguir uma emenda para obter uma lei que impõe a observância do domingo mal compreendem qual vai ser o quê? O resultado deste pedido, uma crise iminente. Deus afasta essa nuvem do mal e concede mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Devem trabalhar de forma mais dedicada para adiar até quando for possível, o quanto for possível, a calamidade que se aproxima. Há muitos que estão despreocupados. Por quê? Porque estão adormecidos, estão esperando esta lei ser promulgada. Mas Deus, ele vai pedir de nós, porque estão se confortando que Deus vai o quê? Proteger o seu povo no tempo de angústia. O Senhor não livrará nós se nós não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou, que é de levar essa mensagem a outras pessoas. Você deve levar essa mensagem. E como vigias fiéis, devemos dar o aviso ao ver que vem a espada para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Então, nós devemos levar essa verdade a outras pessoas, porque tem muitas pessoas que, ignorantemente, sem saber, vão ser levadas para esse rumo. O sábado
um sábado falso e os membros da família do Senhor não podem ter parte com pessoas que exaltem e violem o quê? A lei de Deus e pisam no seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens e mulheres em cargos oficiais, pois fazendo isso estará participando dos pecados que cometem enquanto estão investidos desses cargos. Você aí, que é um cidadão que vota, tome cuidado. Muitas pessoas aí estão votando, são cristãos, se dizem cristãos, estão votando em partidos que se envolvem com sindicalistas, que se envolvem com o que? Contra a palavra de Deus, que são contra a palavra de Deus, que dão ali a sua mão para o que? O homem do pecado. Então nós devemos tomar cuidado. Você que é cristão, você deveria pensar, porque aqui está falando que quando você dá o poder na mão dessas pessoas, quando você vota nelas, você está participando do pecado delas. Então aqui está falando também que essa trombeta, este anúncio, tenha que dar aqui um sonido certo para que nós possamos pensar melhor. Quanto aos Estados Unidos, uma aprovação de uma lei dominical. Vamos ver aqui. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará o quê? A mão ao papado, ao homem do pecado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Aqui está falando que eles darão vida e vigor à fé corrompida de Roma, avivando a sua tirania, a sua opressão da consciência. E diz mais, em breve serão impostas leis dominicais e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. E um detalhe muito importante, o povo de Deus vai ser despertado antes do decreto dominical. Porque este povo terá recebido a chuva serôdias, antes de receber, terão reavivamento e reforma, os dois juntos. Não pode só ter reavivamento e só reforma. Os dois juntos para receber então a chuva serôdia, para proclamar a verdade. Depois vem o decreto dominical. Nós vamos ver isso mais à frente nos nossos próximos estudos, porque o livro Eventos Finais ele não está na ordem cronológica correta. Veja comigo agora o Grande Conflito, o livro Grande Conflito, na página 592, que diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo juízos de Deus sobre a terra. Os dignatários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. Veja aqui o livro O Grande Conflito, que é um livro também que vocês teriam que ler. Eu recomendo que leia para que haja uma melhor compreensão também do livro Eventos Finais. Nós vamos ver muitos mais textos aqui. Olha o que diz. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse identifica, declara quem é esse poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do cordeiro e fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Nós temos então este que é semelhante ao cordeiro, que fala manso, né? Quem que é? Estados Unidos, ele está bem declarado. E nós temos também o outro que é o que? O papado. Então vemos aqui dois poderes, duas bestas. E olha o que diz aqui, essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Eu quero que você leia comigo Apocalipse 13 para identificarmos aqui o que está sendo dito. Apocalipse 13, olha aqui. Aqui em Apocalipse 13, verso 1. E fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Essa é a característica. E veja aqui, é a besta que vi, que era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu o seu poder e seu trono, e grande autoridade. Nós vemos aqui, vamos ver umas características. Essa besta que viu, ela tinha semelhanças com o quê? Um leopardo. Quem que representa lá um leopardo em Daniel? A Grécia. Um urso.
a Medopérsia, o leão, a Babilônia. Então ela vai ter características desses reinos que já passaram. E o que vai acontecer? O dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. Nós vemos aqui o inimigo de Deus, Satanás, vai dar para este poder, para Roma. Agora nós vemos aqui Apocalipse 12, o verso 9, vamos aqui confirmar. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo, e Satanás que engana todo mundo, ele foi lançado à terra e os seus anjos são lançados com ele. Aqui está falando quem que é o dragão? O dragão é Satanás. Ele vai dar poder para esta grande autoridade, né? Trono e grande autoridade para esta besta. Quem que é esta besta? O papado. Agora veja qual que é aqui a besta que é semelhante ao cordeiro. Veja aqui, ó, o verso 11. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e ela falava como um dragão. Quando fala cordeiro é porque ele tem aquela fala mansa, e quando ele sai da terra, está saindo do deserto. O que é o deserto? Os Estados Unidos, se você estudar isso na história, eles fizeram ali um novo mundo, né? Ou também chamado de Nova Inglaterra. Eles eram protestantes e estavam sendo muito perseguidos na Idade Média. Então eles fogem dessas perseguições, os protestantes fogem, vão para este novo mundo e ali eles fazem um novo lugar para morar, onde os protestantes podem exercer a sua religião. E eles então, aparentemente, têm o quê? A fala mansa, fala, por exemplo, de um cordeiro, porque o cordeiro é mansinho. E ele falava como um dragão. E aqui nós vemos quando ele vai falar como um dragão, quando ele vai se unir ao papado, se unir àquela besta que nós lemos ali em Apocalipse 13, 2, que tem características dos reinos que já passaram, estão descritos lá em Daniel. Eles vão então se unir, igreja e Estado. Então esta besta aqui, que é o poder civil, que é os Estados Unidos, que é a Nova Inglaterra, que tem esse nome lá na história antiga, vai se unir com esse poder papal. Então, o poder papal é o poder o quê? Religioso, vai se unir com esse poder civil para poder falar como um dragão, para poder exercer novamente esse poder de tirania. Agora eu quero que você vá mais adiante comigo. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração pela verdade. Quero ler aqui com você um outro trecho do livro Grande Conflito, na página 605. Se você tiver o livro, acompanhe comigo, vá marcando aí as páginas para que você depois possa ler também. 605, que diz assim: o decreto não será imposto ao povo cegamente. Esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Cada um, então, terá aí que fazer a sua decisão. Satanás dá sua interpretação aos eventos e as pessoas pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra, que constituem o resultado da transgressão do quê? Do domingo. Então, essas calamidades que estão acontecendo hoje é porque estão transgredindo o domingo. Veja aqui o que diz o Grande Conflito na página 592. Eu vou ler essa mesma página de novo. A página 592, que diz assim, ó. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e traindo o juízo de Deus sobre a terra. Então, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o povo remanescente, o adventista, aquele que for fiel, que guarda os mandamentos de Deus, que guarda o sábado, que tem como sinal de Deus, eles serão chamados o quê? Aqueles que estão promovendo o quê? As calamidades na terra. Como Elias, né? Elias foi chamado do quê? De perturbador de Israel. Veja aqui que a corrupção que rapidamente se alastra por ser atribuída em grande parte à profanação desse dia. Eles vão falar que toda essa destruição que está acontecendo é porque estão profanando o domingo, esse dia colocado pelo homem, né? Do pecado. O protestantismo apostatado, tá? E o catolicismo agirão unidos, porque hoje o protestantismo ele está o quê? Apostatado. Ele não é mais aquele protestantismo que estava lutando contra as coisas erradas que se fazia na igreja, que se fazia contra a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Nessa ocasião, Deus efetuará sua estranha obra. O que é a estranha obra de Deus? É o castigo que Deus tem que lançar sobre essas pessoas que estão fazendo o quê? Coisas erradas. Porém, essa união entre
protestantismo apostatado e o catolicismo não será efetuada por mudança no catolicismo, mas no que? O protestantismo que vai mudar. Veja aqui, eu quero que você leia comigo Apocalipse 13:13, que diz assim: e ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Então, aqui nós temos que vão se unir ali. Nós temos falando também a respeito desse assunto aqui em Apocalipse, que ele vai fazer muitas maravilhas para que as pessoas possam acreditar. E o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado. O catolicismo no velho mundo e o protestantismo apóstolo no novo mundo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos, ou seja, idêntica ao que foi no passado, quando houve a Inquisição, a morte de muitos mártires. E aqui fala que as igrejas formarão uma imagem à besta, quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, que são aqueles 3 espíritos, né, falando lá em Apocalipse, 3 espíritos semelhantes a rãs. Nós temos ali o catolicismo, o protestantismo, a apóstata e o espiritismo. Eles vão dar as mãos, eles vão se unir. O que vai acontecer aqui? Essa tríplice aliança. Os Estados Unidos vão ser, então, induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado. Podemos saber que é chegado, então, o tempo das obras miraculosas de quem? De Satanás, e que o fim está próximo. O que falou em Apocalipse? Que ele vai fazer até fogo descer do céu. O papado recuperará a sua supremacia perdida. Então, nós temos aqui que somente com a união, a harmonia e a união entre os servos do Senhor é que vai ser possível nós nos ficarmos firmes perante o que estará diante de nós, ou seja, de toda essa destruição, esse caos. Então, isso vai ser muito importante, está falando que vai ser vital a nossa união, ou seja, a união do povo remanescente, para que possa aguentar essa tempestade, que possa aguentar tudo que vai acontecer. O mundo está cheio de tempestade, guerra e violência. E aqui está falando, é evidente que uma época de grandes trevas intelectuais foi favorável ao êxito do papado. Então, lá na época das trevas, da Inquisição, nós vimos que as trevas intelectuais, ou seja, a ignorância das pessoas, foi o êxito para eles. Mas agora será demonstrado que uma época de grande luz, ou seja, uma época em que você aí tem nas suas mãos a Bíblia, porque naquela época as pessoas não tinham muito acesso à Bíblia. A época que você tem aqui, os escritos do Espírito de profecia em suas mãos, porque a Bíblia também é um Espírito de profecia, né? Foi inspirado por Deus, é o mesmo Espírito que inspirou. Você tem tudo isso aqui na sua mão. Muitos livros você não lê, você não estuda. Você acha que só... Eu estou falando agora para os adventistas, vocês acham do 7º dia. Vocês acham que só estudar ali a sua lição, ler um verso bíblico, o ano bíblico, e orar e sair para trabalhar, sair para estudar, sair para fazer os seus afazeres, ou trabalhar mesmo em casa, vocês acham que isso é suficiente? Você acha que você vai permanecer em pé no último dia? Não, é muito mais. Você precisa estudar, não é só ler. Porque ler todo mundo pode ler, e pode ler em 1 hora, ler muita coisa. Mas e estudar? Estudar é você ver ponto por ponto, detalhe por detalhe, tentar entender, buscar em outros locais, em outros versos, o que se precisa ser aprendido. Então, uma época de grande luz como a nossa vai ser suscetível para que esses eventos ocorram. E eu quero ir mais adiante agora, apostasia de proporção nacional. Com a aproximação dos exércitos romanos, foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus foi atingido. Lembra que eu pedi para vocês lerem o capítulo 1 do Grande Conflito? Que fala justamente aqui da destruição de Jerusalém, que essa profecia, ela vai se repetir novamente, até ali no nosso estudo passado. Aqui também está falando, precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana. Aquele que está fazendo da sua vida uma monotonia, um encontro com Deus monótono, que sempre é a mesma coisa, sempre é oração, por exemplo, ou cantar um hino, ou fazer a sua lição, ir à igreja, e acho que isso está suficiente, não precisa de mais nada, já faz o seu ano bíblico, já faz a sua lição, já ora, acha que está suficiente. Essas pessoas
elas não terão poder suficiente, porque a gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus. A gente precisa ter um contato maior com Deus. Não é só alguns minutos do dia, não é só 1 hora do dia, não é só 2 horas do dia. Nós precisamos de muito mais tempo com Deus, se nós queremos ficar alicerçados. Diz aqui: a medida da sua culpa está cheia, e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Quando eles forem o quê? Quando eles restringirem a liberdade religiosa. Nós estamos vendo aí a nossa liberdade sendo restringida por conta dessa calamidade que nós estamos vivendo. E vocês acham que isso vai demorar para acontecer? Vocês acham que vai ser diferente do que está sendo hoje? Só vai ser um pouquinho pior. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa ao qual se opuseram os seus antepassados. Quem que são os antepassados? Aqui nós estamos falando do protestantismo apóstata, e os antepassados são o protestantismo, aquele verdadeiro fiel que foi contra as coisas erradas. Então, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada de Igreja e de Estado, Estados Unidos e Papado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar instituições da Igreja, então a América terá formado uma imagem do papado e haverá essa apostasia que terminará na ruína nacional. Quero ler para vocês a respeito disso o grande conflito na página 607, que diz assim, ó: o clero empregará, o que é o clero? São poderes religiosos, esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. Essa será a resposta dos adoradores de Deus, que tem um sinal verdadeiro de Deus. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. E saibam que chegou o tempo para Deus então agir, quando tudo isso acontecer. Veja aqui também, no grande conflito, na página 605, um outro texto que eu gostaria de ler que é muito importante para a nossa compreensão. Diz assim: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, que é o domingo, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao 4º mandamento, Êxodo 20, 8-11, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, e é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Aqui será provada a nossa lealdade. O mundo inteiro apoiará a legislação dominical. Os ímpios declaram que tinham a verdade, que haviam milagres entre eles, que os anjos do céu conversavam e andavam com eles. Por isso eu trago aqui um ponto interessante. Pessoas dizem que falam com anjos. Anjos só aparecem em momentos necessários, em momentos de trazer uma mensagem especial para o povo de Deus. Eles não vão ficar aparecendo aí a todo momento, de qualquer forma, qualquer jeito ou qualquer circunstância. Eles sempre têm uma mensagem, sempre tem algo a fazer. Aqui está falando que os ímpios vão falar que falavam com os anjos, que andavam com eles. Mas isso será o quê? Os milagres de Satanás que nós lemos aqui em Apocalipse 13, que ele fará até fogo descer do céu. E aqui fala que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam por tanto tempo. O mundo todo será instigado à inimizade contra os adventistas do 7º dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Então nós temos aqui que muitas pessoas vão fazer o quê? Vão se ligar a este poder e vão se unir contra os adventistas do 7º dia, eu quero dizer aqui, os remanescentes fiéis. Como Elias foi chamado perturbador de Israel, nós também seremos chamados de perturbadores nesse momento terrível de grande perseguição.
O mundo cristão será o foco do conflito. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Os cristãos estarão divididos em dois grandes grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Olha o que diz: a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Se você for alguém que realmente vai seguir a vontade de Deus, vai guardar os seus mandamentos e ter a fé de Jesus, você será sim perseguido, você será objeto de ódio universal. Lembra de Jesus ali falando para os discípulos em Mateus 24 a respeito que nós seríamos ali odiados até pelos nossos familiares, por nossos amigos? Agora, veja aqui, não manifestar provocação. Veja o que diz Mateus 5, vamos ler aqui, Mateus, capítulo 5, quero que você leia comigo, o verso 10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, o verso 11, quando homens vos insultarem, vos perseguirem e falsamente dizerem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Olha que importante, alegrai-vos, verso 12, e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você hoje é perseguido já, se você sofrer essa perseguição, se você for fiel, você vai ser perseguido. Fique feliz. E se falarem coisas contra vocês, derem um falso testemunho, fiquem felizes, porque isso foi também feito para os profetas do passado. E você receberá uma grande recompensa no céu. Diz aqui, não fiquem irados por causa dessa questão, mas levem tudo a Deus em oração. Só Ele pode refrear o poder dos governantes. Não tomem atitudes precipitadas, que ninguém se vanglorie insensatamente de sua liberdade, usando-a como desculpa para fazer o mal, mas como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 1 Pedro 2,17. Esse conselho deve ser de real valor para todos aqueles que forem levados a situações difíceis. Não se deve manifestar coisa alguma que denote provocação ou possa ser interpretada como maldade. Abster-se de trabalhar no domingo. Aqui está falando quando o decreto sair. Nós não precisamos, diz aqui, abreviar a nossa obra por trabalhar no domingo. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for feito algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam decidir ocasião para realizar o trabalho missionário genuíno. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que idolatram o domingo. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como dia para mostrar a lavagem de roupa. Então nós devemos evitar a perseguição. Se isso não é necessário, nós não podemos trazer perseguição antes do tempo para nós. Desafiar as leis dominicais apenas fortalecerá a perseguição imposta pelos fanáticos religiosos. Não devemos lhes dar oportunidade alguma de nos chamarem de violadores da lei. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz por meio da abstenção de trabalho que constitua a ofensa. Diz aqui que o domingo ele tem que ser empregado em ramos para o trabalho do Senhor, reuniões ao ar livre ou em casas de famílias. O dia também para redigir artigos em casa, realizar cultos também, cantar hinos de reavivamento e que falem com firmeza do poder do amor de Deus. Levam estudantes para reuniões em lugares diferentes e façam então a obra médico-missionária. Usar o domingo dessa forma será sempre aceitável ao Senhor. Veja aqui o que diz o grande conflito, eu queria ler com vocês a página 607 e 608, que vai nos revelar mais a respeito disso. Agora, da beleza da verdade evidenciada pela oposição. Olha aqui a palavra de Deus nos falando. Diz assim, ó. Olha o que Deus nos diz aqui na página 607.
São essas coisas assim, os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar os temores, silenciar a consciência despertada. Assim diz o Senhor, o ministério popular, semelhante ao dos fariseus da antiguidade, cheio de ira, por ser posto em dúvida, a autoridade denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que proclamam. Diz aqui que, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores do mandamento de Deus. Agora a página 608, que diz assim: para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, onde acontecer coisas estranhas. Olha que interessante. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada. Ou seja, essa classe ela pode até, como eu falei, fazer no bíblico, fazer lição, orar, fazer cultos familiares, mas se não tem esse momento especial com Deus, essa individualidade com Deus, se não quer mudança de vida, que não é santificada, não obedece à verdade, não abandona os seus erros, vão abandonar a posição, passando para as fileiras do adversário. Eles vão se unir com o mundo, participando do seu espírito, e chegarão a fazer coisas quase sob a mesma luz, e vindo à prova, estão prontos para escolher o lado fácil, popular, homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam a sua capacidade em enganar e transviar almas. Fala aqui que eles se tornarão os piores inimigos de seus irmãos, seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado foram levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Diz aqui mais, vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz no livro Eventos Finais. Esta época em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é verdadeira oportunidade para apresentar um mundo sábado autêntico em contraste com o falso. Diz aqui que o sábado do quarto mandamento passa a ser apresentado perante assembleias legislativas, porque muitos serão levados a estes lugares. Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero ler aqui, lá à frente, na página 212 do livro Eventos Finais, onde tem um assunto muito importante para a gente saber. Olha aqui. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas aqui, está falando aqui que, como na época passada, o povo de Deus se desviou, foi levado, né? O povo, por exemplo, lá que veio do Egito, Israel, eles seguiram o quê? A multidão. Você pode ver que poucas pessoas entraram aqui na Terra Prometida. Por quê? Porque se desviaram da verdade. Obedeceram o quê? Os seus desígnios, obedeceram às suas vontades, não a vontade de Deus. Então você percebe que essas pessoas, elas, infelizmente, desobedeceram à vontade de Deus. E aqui vem dizendo que os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanos, talvez ainda não seja permitido viver entre as pessoas, comprar e vender e ter nossos direitos respeitados. Porém, se mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus tem se coligado para esmagar o juízo independente das questões da fé religiosa e do controle das consciências humanas. Devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou o Estado. Será uma regra de fé. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas das autoridades terrestres. Quero ler com você, aqui na Bíblia, Atos, o capítulo 5, o verso 29,
Diz assim: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. E também gostaria de ler aqui Romanos, capítulo 9, o verso 27, que diz assim: Isaías também clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, ou seja, o restante, um pequenino povo. Veja aqui o que diz Isaías 10, 20, que é onde a passagem está se referindo. Isaías, capítulo 10, o verso 22. Porquanto, embora o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, contudo um remanescente deles retornará. Veja que interessante que a própria palavra de Deus fala que será um pequeno povo. Nós não seguiremos uma grande multidão. Se você quer realmente ser o povo de Deus, você será um pequeno povo. Diz aqui: muitos fazem isso e perdem o céu, fazendo o que? Obedecendo a homens. Antes morrer do que pecar. É melhor passar a necessidade do que defraudar. É melhor passar fome do que mentir. Porque nós temos o quê? Nós temos as bênçãos de Deus a fazer a sua vontade. Agora aqui, o grande conflito na parte 604. Terrível a crise para qual caminho o mundo. Os poderes da terra unidos-se para combater os mandamentos de Deus decretarão que todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado, que é o domingo. Todos que se recusam a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente que serão merecedores de morte. E diz mais aqui: por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgredirem os seus preceitos. Diz aqui agora 608, que nós lemos, mas vou ler um pedacinho, um trechinho. Quando os observadores do sábado foram levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar por meio de falsos boatos, insinuações e incitar o governo contra eles. E antes, eu gostaria de deixar um fato muito importante. Antes do fechamento da porta da graça, nós temos a lei dominical em 4 fases. A lei econômica, que é fechamento do comércio. A religiosa, frequentar a igreja aos domingos será uma obrigação. Depois, o terceiro, domingo versus sábado, onde se proíbe a guarda do sábado. E o quarto, que é a imposição do domingo e decreto de morte a quem não guardar o domingo. Veja que são assuntos interessantes, nós vamos ver mais a respeito desse assunto. O nosso próximo estudo será o breve tempo de angústia. E é preciso que você leia, você estude. E se você não leu esse capítulo, leia também para que você possa entender alguns pontos interessantes. Aqui também no Grande Conflito você vai encontrar muito também sobre este assunto. Estas páginas, por exemplo, que eu li, vocês podem estar lendo o capítulo por inteiro. Deus possa tocar o seu coração, possa encher a sua mente, possa te trazer paz e que você esteja firme neste último dia, que eu e você possamos estar firmes neste último dia. Vamos orar. Ó Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos revela as suas verdades a seu povo. O Senhor tem um povo e o Senhor está erguendo este povo para declarar as verdades a respeito do verdadeiro dia de guarda. Pessoas que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. Pessoas que irão proclamar ao mundo as verdades, não temerão perante tribunais, não temerão perante perseguições. São pessoas que deram glória pelo seu nome. Ó Deus, nos ajude, nos dê força para sermos essas pessoas. Nós precisamos de Ti. Esteja com cada pessoa que ouviu sobre este assunto. Pessoas que antes não conheciam a respeito desse assunto, que elas possam estudar e compreender mais a respeito disso. Nos ajude a não sermos só pessoas que estudam a Sua palavra por estudar, leem por ler, mas que nós possamos nos santificar, nós possamos realmente ter mudança de vida e hábitos. Nós te rogamos todas essas coisas por Teu amor, ó Jesus. Amém. E se você não compreendeu alguns assuntos que nós tratamos aqui, que falamos de Daniel, falamos também de Apocalipse, que você vá até o YouTube. Nós temos ali muitos irmãos que pregam a respeito desse assunto. Nós temos ali
a lição que passou de Daniel, onde o irmão Tiago Welker falou um pouco a respeito de cada um dos capítulos de Daniel. Nós temos também o IAG, onde tem uma playlist só de estudos bíblicos do livro de Daniel. Você pode estudar através deles. E também temos ali no IAG uma playlist de estudos bíblicos da irmã Andréa Amaral, falando sobre estes assuntos do tempo do fim, no 3º congresso que teve em Cristalina, Goiás. Você pode encontrar lá, eu vou deixar os links aqui embaixo também para que você possa compreender mais sobre esse assunto. Eu espero você até o nosso próximo estudo. Até lá!